TV Sintonia, a TV que passa você. JS Meio-Dia, apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. O JS Meio-Dia está no ar. Acompanhe agora os destaques desta sexta-feira. Caminhoneiros continuam na luta contra o preço do diesel. Presos acusados de assassinar uma mulher a facadas no ano passado. Nenhum dos três confessou o crime. Olá, boa tarde. O Conselho Comunitário de Segurança Pública de Araxá apresentou os resultados do projeto Arte na Prevenção às Drogas e à Violência. 11 meses de atividades em 20 instituições de ensino, 50% a mais no total de envolvidos do que na primeira edição. Ações preventivas e educativas que ocorreram em parceria com órgãos de segurança da cidade. Nós atendemos todas as escolas, pública, particular, num total de 1.800 alunos. Então eu posso acreditar que foi um sucesso muito grande. Entre os pontos positivos, o novo eixo inserido, atendimento humanizado na Delegacia de Proteção à Família para acolhimento de menores vítimas de violência. A delegacia atende crianças e adolescentes, vítimas de todo tipo de violência. E anteriormente ao projeto, a gente fazia esse atendimento pelos policiais da delegacia mesmo. Então, às vezes, a gente não conseguia êxito em conversar com uma criança, com um adolescente que estava mais abalado pela situação de violência. Com a equipe multidisciplinar da delegacia, psicólogo e assistente social, assim, os resultados foram incríveis mesmo. O público-alvo foi de estudantes do 8º ano do ensino fundamental. Outro fator agregado foi a criação do banco de dados com os casos recebidos na delegacia para análise da apuração, reincidência e quantidade de menores atendidos. A finalidade é reduzir a demanda de drogas lícitas e ilícitas junto ao público adolescente. O projeto teve duração de 12 meses e um valor de pouco mais de R$260 mil. O serviço ocorreu em fases. No primeiro momento, com educadores, os alunos preparados para o túnel das drogas com palestras, oficinas e cinevídeo. Em seguida, pais e responsáveis que receberam uma cartilha explicativa. A gente percebe claramente pelo impacto que os jovens saem depois de participar desse projeto e pelo menos eles têm uma esperança, eles veem como espectadores a realidade do mundo das drogas. Então a expectativa e o resultado é muito positivo, porque através desse impacto que eles passam na apresentação teatral, a gente busca evitar que eles entrem nesse mundo das drogas. Manhã Mais Saúde, o projeto de atividades direcionadas ao bem-estar e ao lazer, agora tem novo horário. As informações com a repórter Janaína Silva. Eu converso com o assessor de esportes especializados, Márcio Contato. O que consiste essa iniciativa? Esse projeto, ele inclui caminhadas orientadas, que não é só você chegar lá no Parque do Cristo e sair caminhando. Então a gente passa orientações de fazer uma caminhada certa, na postura correta, para não ter nenhuma lesão futura. Aulas de ritmo, onde o pessoal vai dançar, descontrair, se divertir. Treinamento funcional, que a gente trabalha a parte de agilidade, coordenação motora, equilíbrio, concentração. E ginástica localizada, para fazer o fortalecimento neuromuscular. Então é um conjunto de atividades que a gente proporciona para cada participante, desde o mais novo até o mais velho, adaptado na necessidade de cada um. Então eles saem de lá fortalecidos, melhorando sua qualidade de vida e tendo bem-estar para todas as atividades que eles forem fazer no seu dia a dia. Em 2018, o projeto teve um resultado satisfatório, né? Qual foi ele? Sim, nós tivemos um total de 15 aulas, 15 estadias lá no Parque do Cristo e um público de 842 pessoas. Foi muito bom. Só que esse ano no projeto tivemos uma mudança na estrutura do projeto
Passamos para o horário, continua domingo, quinzenalmente, como sempre foi desde o ano passado, só que a mudança do horário para 5h30 da tarde. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que a primeira edição do Projeto Mais Saúde acontece neste domingo, dia 27 de janeiro, às 5 da tarde. Voltamos ao estúdio. Natália. Uma startup mineira, através de um convênio com a CEMIG, desenvolveu uma energia sustentável com biogás. E essa parceria pode favorecer também o consumidor. A tecnologia proporciona facilidades nos afazeres de casa, como lavar roupa e arrumar o cabelo. O uso desses aparelhos, de forma contínua, acrescenta o valor considerável na conta de energia. Uma empresa mineira criou um formato de economia. Com energias renováveis, é possível economizar até 15% no valor mensal. Notícia que deixou essa psicóloga surpresa. Era tudo que eu preciso, seria maravilhoso, porque realmente a gente está precisando muito desse desconto. Que maravilha! Então você me ensina, por favor. Simone, nós vamos te explicar como o sistema funciona. O processo é da seguinte forma: a startup busca fornecedores que produzem excesso de biogás, uma fonte renovável, na maioria das vezes descartada na atmosfera, injeta na rede de companhia elétrica, possibilitando aos fornecedores o ganho de créditos. Empreendedor de startups em Araxá, César Camargo fala da inovação no campo desse modelo de negócio, que atinge rapidamente um grande número de usuários a custos relativamente baixos. Startups hoje ela tem um papel de desenvolver ainda mais os centros de negócio, né? O mercado em si. Onde há oportunidade ou algum problema para ser resolvido, as startups surgem. Em 2012, a gente tinha, em média, mais de 2.000 startups. Hoje, em 2019, a gente já tem mais de 5.000 startups no país. Próximo bloco, aumento de acidentes com escorpiões. E ainda hoje, a prisão do trio que assassinou uma mulher a facadas. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. Pedestres e ciclistas poderão ser multados, de acordo com a nova portaria do CONATRAN e DETRAN, que prevê multa em dinheiro e restrição no CPF. Acompanhe na reportagem. Quem atravessa a Avenida Antônio Carlos fora da faixa hoje precisa se adequar. Flagramos um pedestre irregular por minuto que ficamos no local. A influência do pedestre ela é tão importante quanto a do motorista, do veículo, porque eu acho que todos fazem parte do trânsito, né? Permanecer no meio da rua fora da passarela ou utilizar vias públicas para festas e atividades esportivas sem autorização, multa de R$ 44,19. Andar na calçada quando não há sinalização permitindo, guiar a bicicleta de forma agressiva, andar em vias de circulação rápida que não tem cruzamento, infração de R$ 130,16. Mesmo valor de um motorista que comete infração média. Normas que serão aplicadas a partir de 1º de março de 2019, conforme determinação dos Conselhos Nacional e Estadual de Trânsito. O pedestre é muito mal informado. A influência dele no trânsito, na minha opinião, é uma influência negativa, por não respeitar as leis de trânsito. A resolução estabelece que, confirmada a infração, deve obter os dados completos do pedestre, como o nome e também um documento de identificação. Já o ciclista, marca e modelo da bicicleta devem ser registrados. Utilizar o calçadão da rua Presidente Olegário Maciel conduzindo uma bike é proibido desde 2014, conforme descrito na placa. O secretário de Segurança Pública pontua o que precisa ser alterado antes da aplicação dessas penalidades. Começar pelas providências do Denatran, não é? Que ele tem que fazer a adequação sistêmica do seu sistema de multas, né? Em Araxá já existe, né, um trabalho, campanhas voltadas para pedestres. Exatamente. Aqui em Araxá,
nós priorizamos a educação do pedestre. Para isso, nós desenvolvemos, inclusive, uma campanha específica. É bom ficar atento, seguir a exigência para não adicionar essa conta aí no final do mês. Bom, e a Vigilância Ambiental alerta sobre o risco com os animais peçonhentos, principalmente com os escorpiões. Eles podem estar dentro de casa ou muito perto, em esconderijos por qualquer canto. Terrenos baldios, lixos e entulhos. É o peçonhento que representa o maior perigo para o ser humano. Segundo o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, mais de 140 mil pessoas foram picadas no ano passado, o que representa 16 mil a mais que em 2017. Na cidade, a espécie predominante é conhecida popularmente como escorpião amarelo, considerado uma das mais perigosas devido à alta toxicidade do veneno. Se reproduzem com muita facilidade e aumentam a ameaça no verão, quando o clima de sol e chuva favorece este processo. São espécies diferentes e que, de acordo com a sua especificidade, esse aqui seria, no caso o marrom, seria o escorpião que ele tem um pouco mais, o veneno dele é mais forte. O escorpião é um animal de hábitos noturnos, se movimenta à noite em busca de alimento. Durante o dia se esconde no primeiro local que encontra. Predador de insetos como baratas, grilos e pequenas aranhas. Só ataca uma pessoa para se defender quando se sente em perigo. Ele se reproduz agora, na época da chuva, de outubro até abril ou maio, por aí. Em Araxá, os números demonstram o risco, mas segundo Flávia Rios, a rede pública de saúde presta o atendimento emergencial aos casos. A recomendação, primeiro, é que você possa estar comunicando aqui ao setor de vigilância ambiental para que possamos fazer uma visita. Nos últimos anos, a demanda aumentou também em empresas especializadas ao combate de pragas. E apesar da dedetização não ser eficiente contra escorpiões, pode ser útil para eliminar baratas e outros insetos, o principal alimento do animal. Existe tipo um mito que não existe produto que mata escorpião. Não é tão verdadeiro. Porque o que acontece? O escorpião realmente ele é bem mais resistente. Ele tem mais absorção do produto só nas juntas das articulações dele. Aplica exatamente nos locais onde que ele costuma ficar, que é na parte onde tem muita umidade, acúmulo de umidade. Veja agora algumas vagas do mercado de trabalho oferecidas pelo Cine. Uma vaga para fisioterapeuta com salário de R$ 1.600. Uma vaga de borracheiro, salário R$ 1.700. 20 vagas para caldeireiro, com salário de R$ 2.000. E 2 vagas para carreteiro, com salário de R$ 1.858,54, mais benefícios. A seguir, caminhoneiros pedem baixa no óleo diesel e o fim da Justiça do Trabalho gera mobilização. O período chuvoso já chegou. Não se arrisque em enchentes e enxurradas, elas escondem muitos perigos. Se chover forte, aguarde para sair de casa. Lembre-se, a pressa pode custar a sua vida. Em caso de emergência, ligue 193. Este número salva vidas. Bombeiro Militar, o amigo certo nas horas incertas. Caminhoneiros destacam que todas as medidas implantadas pelo governo federal com o objetivo de minimizar o impacto financeiro dos trabalhadores não têm surtido efeito e pedem a redução do combustível. São muitas as demandas da categoria. Pleiteiam desde financiamentos a juros mais baixos para a compra de veículos, pontos de parada com mínimo de conforto e estrutura, melhoria das condições das rodovias e redução do valor dos pedágios. A Confederação Nacional do Transporte fez um levantamento com 1.000 profissionais. Mais da metade deles, 51%, pontuaram que a redução do preço do diesel é a principal reivindicação da classe. A alta nos preços dos combustíveis foi o principal motivo para a greve dos caminhoneiros ocorrida em maio do ano passado, que paralisou rodovias de todo o país. 44% deles participaram da paralisação por vontade própria. Entretanto, em relação às conquistas obtidas,
não foram satisfatórias. Augusto saiu do Paraná transportando farelo de milho. O trajeto até Bom Despacho não tem o retorno desejado. Às vezes a gente vai carregar, a pessoa paga o que quer, às vezes a gente tem que vir, porque está ali, se a gente não vir, o outro vem. Os problemas vivenciados por eles trazem consequências que acabam afugentando os profissionais da atividade. Além disso, eles passam a recusar trabalhos, o que traz um impacto direto para a economia, passando por vários estados. Para levar minério, Hamilton ressalta que o valor pago pelo litro do diesel pode ser ainda menor. Abaixou um pouquinho, aí tá dando um pouquinho para dar uma trabalhada, mas a gente precisa um pouco mais para a gente poder suprir a nossa necessidade, né? A Polícia Civil prendeu uma mulher e 2 homens acusados de assassinato. A vítima foi encontrada em setembro do ano passado. Um homem, testemunha no caso, relatou que a autora confessou ter esfaqueado a vítima após um desentendimento. Olha, segundo a prova testemunhal, a vítima estava na residência com os autores, provavelmente fazendo uso de drogas. E houve, então, uma briga, uma discussão por causa de 4 pedras de crack. Segundo a testemunha, que esteve com os autores, eles confessaram pessoalmente para essa testemunha a autoria desse crime, eles teriam matado essa vítima através de golpes de faca. No decorrer das investigações, 3 pessoas que estavam na casa, consideradas por ter participação direta no homicídio, foram localizadas e presas. Um dos 3 confessou, eles apresentaram versões divergentes, diferentes entre elas, que se contradizem, apresentaram álibis falsos. Então, essas mentiras, as inverdades identificadas nos testemunhos deles, somado à prova que já foi produzida nos autos, nos levou até a autoria desse crime. Adriana Francisca de Souza, de 30 anos, foi morta em um imóvel no bairro Abolição. O corpo foi trazido aqui para esse terreno no bairro Santa Mônica. Ela foi encontrada numa segunda-feira, dia 24 de setembro de 2018, com o rosto já desfigurado, usando calça jeans, blusa de frio e tênis. A suposta autora tinha 45 anos quando o crime ocorreu. Os outros 2 indivíduos tinham, em setembro do ano passado, 41 e 35 anos. Nenhum dos envolvidos, incluindo a vítima, tinha passagem pela prática de outros delitos. Mas ainda vamos aguardar o resultado da necrópsia dos exames realizados para também poder atestar tal fato. Haverá uma reconstituição desse crime? Nós vamos tentar, a reconstituição, ela depende da aceitação dos autores, dos acusados. Nós vamos tentar junto aos procuradores deles. Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e sindicatos se manifestaram contra o fim da Justiça do Trabalho. O debate sobre a necessidade de um segmento específico do Poder Judiciário para cuidar das questões trabalhistas não é novo, mas sempre esbarra em polêmicas. Constitucionalmente, a Justiça do Trabalho tem a atribuição de conciliar e julgar ações judiciais entre empregados e empregadores. Já a pasta referente à fiscalização dos cumprimentos das normas e leis, o Ministério do Trabalho hoje faz parte de outra repartição do governo, o Ministério da Justiça, Cidadania e Economia. Em Araxá, o sistema ainda está em fase de adequação, após a retirada dos cargos de chefia. Com os últimos pronunciamentos do presidente Jair Bolsonaro, prevendo o fim da Justiça do Trabalho, defensores, advogados, juízes e sindicatos se reuniram para uma manifestação nacional. O presidente da OAB no município se posicionou sobre as ações que pretendem ser a base de uma mobilização ainda maior. A Justiça do Trabalho é um poder constituído, ele está previsto na nossa Constituição. E, na verdade, a própria Constituição proíbe a extinção do órgão no Poder Judiciário. Então, para se ter uma ideia, tanta inovação que acontece a nível de justiça demora 3, 4, 5 anos para poder acontecer na justiça comum. E mais, a gente tem que fechar realmente aquilo que está em desuso. Aqui em Araxá, para se ter uma ideia, a audiência está para 2020. Tem Rincões do Brasil que está em 2022. Em defesa do trabalhador, os sindicatos afirmam que o fim da Justiça do Trabalho seria um retrocesso, não somente do ponto de vista da organização judiciária, como do valor social. É uma perda nos conflitos trabalhistas. Nós temos, é claro, que os interesses dos empresários e os interesses dos trabalhadores, mas com o fim do Ministério do Trabalho, onde tem
empresários de grandes ramos defendendo o fim da justiça do trabalho, sem dúvida nenhuma, acarretará um grande prejuízo aos trabalhadores, aos sindicatos e principalmente aos conflitos trabalhistas que já estão sendo tirados com a reforma trabalhista do ano passado. E a gente encerra por aqui. Essas e outras notícias logo mais no Jornal Sintonia ou a qualquer momento no diariosintonia.com.br. Fique agora com o Café Sintonia. Para você, uma boa tarde. JS Meio-Dia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios.